Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar sobre a minha experiência usando o coletor menstrual. Estou com o meu aqui na bolsinha, inclusive a bolsinha que ele veio. E este daqui é o famoso, famigerado coletor menstrual, copinho de silicone. É algo bem íntimo, né, gente? E delicado de se falar, até porque ainda é um tabu na nossa sociedade, mas é necessário, então eu achei bem bacana compartilhar um pouquinho sobre a minha visão, já que eu utilizei muito desse conteúdo quando eu fui adquirir o meu copinho de silicone. Então eu achei que era bem relevante vir aqui mencionar pra vocês. Eu comprei o meu coletor em setembro de 2021 e esse vídeo eu estou gravando agora em dezembro de 2022, então já faz mais de um ano que eu uso o coletor e eu amo, gente. Sério, eu sou assim apaixonada. Eu tinha muito receio antes de adquirir o coletor de fazer essa compra, porque eu achava que eu não ia me adaptar, que ia ser muito difícil. Só de pensar já me dava uma agonia, um sentimento de meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas eu me arrisquei e foi por influência da minha amiga, da Milena. Obrigada, amiga. Então, voltando um pouquinho, eu já assisto vídeos, já acompanho esse conteúdo já faz um bom tempo, antes mesmo da minha amiga adquirir e me influenciar. Eu já assistia vídeos, já vi algumas resenhas na internet, de curiosidade mesmo. Mas assim, se a gente for parar pra pensar no consumo de absorvente e no estrago, né, no impacto que isso gera no mundo, é surreal. É um consumo exacerbado, né, e não é tão higiênico quanto a gente imagina, porque, gente, juro, é muita diferença, assim, por exemplo, no odor entre o coletor e o absorvente, porque você sente o cheiro, ele fica ali em contato com a pele, né? No caso do absorvente, fica em contato com a pele. Se você não troca frequentemente, aquilo ali pode te dar um problema muito sério. Então, gente, é algo surreal para pra pensar nessas consequências. E tem muito conteúdo sobre isso na internet também. Fica a dica para quem quiser buscar mais, né? Pra entender mesmo esse contexto. Só que eu acho extremamente válido que a gente busque outras ferramentas. E essa é uma que eu recomendo muito, porque funcionou pra mim. Vale lembrar que funcionou pra mim. E não necessariamente vai dar certo com você, né? Enfim, porque cada corpo é um corpo, né? Cada corpo vai reagir de uma forma. E realmente é algo bem íntimo e bem particular. Então, assim, você só vai saber testando. Infelizmente, essa é a realidade. Eu posso vir aqui falar várias coisas, você pode assistir outros vídeos, acompanhar outras resenhas e ter uma noção de como funciona, porém, ainda assim você não vai ter a realidade do seu corpo, da sua vivência, da sua rotina, né? Se isso vai funcionar pra você ou não, aí é uma particularidade sua. Então, eu recomendo que você teste. Se você tem essa curiosidade, faz um teste, compra um, né? Ele é um pouco mais caro? Sim. Só que a durabilidade disso, gente, é surreal. E vale muito a pena, assim. Se funcionar pra você, vai ser um investimento mesmo, sabe? Porque se a gente também pensar no valor que a gente gasta com absorvente, é uma porrada de dinheiro, gente. Então, assim, tem que colocar na balança, tem que equilibrar pra ver o que vai funcionar melhor pra você, se você tem curiosidade mesmo, se é uma coisa que te faz brilhar os olhos a respeito dessa área, porque pra mim brilhava os olhos e era interessante e funcionou. Então, estou aqui pra ensinar pra vocês a minha experiência. Logo que chegou, eu já peguei ele e tava só esperando eu ficar menstruada pra poder utilizar. E de primeiro momento foi bem estranho. É complexo pensar, né? Então, assim, eu fiquei olhando pra ele, ele olhou pra mim, e aí eu fui lá tentar. Existem várias dobras, inclusive uma coisa muito bacana, que esse da Enciclo, né, que é o único que eu tenho, então eu nunca testei outros, e ele funcionou pra mim, então, até então é o que eu utilizo. Ele vem numa caixinha, né, bem bonitinha, e vem com manual de uso, bem certinho, gente, com instruções falando certinho como que funciona, os tamanhos, né, ó. O meu é o modelo B, tá? Que ele é o médio, né? Tem o modelo Teen, que é pra quem é adolescente, né? E é menorzinho. Tem o modelo B pra quem já teve relação sexual, de 20 a 29 anos.
E tem o modelo A, que é pra quem já é mãe, né? Já teve uma gestação e aí ele é maior. Mas não muito também, né? Dá pra ver aqui mais ou menos a diferença. Aqui também tem fotos de como colocar, né? Algumas dobras que dá pra fazer. Então, assim, ele é um material bem molinho, justamente por ser silicone, né? Então você consegue dobrar ele de várias formas, né? A grande questão é que, assim, você vai dobrar e você vai ter que achar um jeito mais confortável de poder introduzir, sabe? Porque mesmo que ele seja maleável, ainda assim é um corpo estranho, né? E se você não estiver relaxado o suficiente, aquilo ali pode te incomodar. E uma outra questão, que é o que mais dificulta, ao meu ver, é que você tem que fazer a dobra, inserir, né? E pra mim essa parte mais tranquila, porque a hora que abre é que é a questão. Ele tem que abrir inteiro lá dentro. Então imagina que, né, você tá introduzindo. Ai, gente, é bem complexo isso, né? Mas enfim, fiz a minha dobra preferida é essa que você aperta aqui e você deixa um U, né? Ou um C. Essa é a minha dobra preferida pra introduzir, porque pra mim funcionou. Então eu insiro lá dentro e eu tenho que abrir ele e ele tem que ficar assim dentro de mim. Se ele ficar um pouquinho dobrado, gente, ele já não cria o vácuo. E ele precisa criar o vácuo pra não vazar, pra, né, pro sangue poder entrar todo aqui dentro. Então se ele ficou dobrado um pouquinho, vaza, gente. Pode ser que não vaze muito, mas mesmo assim vai vazar e pode ser que incomode também. Então, porque fica com vácuo só num pedaço, né? Não fica por inteiro. Então, essa pra mim é a parte mais difícil, não é nem de introduzir, é a parte de abrir ele inteiro, né, lá dentro, pra ficar confortável e pra não vazar. Então, ele tem tem outras obras também, tem essa daqui que eu usei muito no começo, agora eu já não uso mais, eu prefiro a outra, né? Mas aí vai de acordo com o que você achar melhor. Vai tentando ali até dar certo, né? Só que, assim, nos primeiros dias, gente, que eu fui usar, eu lembro que eu comprei ele, daí eu fiquei menstruada, no primeiro dia já ia sair de casa. E eu pensei, bom, vou tentar colocar, demorou um pouquinho, né, porque eu tava testando, mas vou colocar e vou deixar um absorvente ainda na calcinha só por desencargo, né? E realmente vazou, gente. As minhas primeiras 3 vezes, mais ou menos, vazou, porque eu ainda não tava pegando jeito, assim. E é meio estranho. Já não gosto de absorvente interno, OB, né? Porque eu já tinha tido dificuldade antes pra colocar, então eu pensei que isso aqui também podia ser bem difícil pra mim. Mas, muito pelo contrário, foi mais tranquilo, só que mesmo assim eu tive que me adaptar. Então, nesses primeiros dias eu colocava, tipo, não abria inteiro, né? E assim, desconfortável pra colocar. Então, é difícil e é complexo explicar porque, né, vai ser pra cada uma. Mas assim, você tem que colocar ele, lembrar que não é colocar reto, tá? Você tem que colocar ele direcionado pro ânus pra ficar certinho de onde sai o nosso sangue, né? No momento do ciclo menstrual. Então, você tem que colocar, introduzir ele. Então, você faz a dobra e vai introduzir. Opa! Você dobra ele e vai introduzir no sentido do ânus. Aí abriu, ele fica lá e o sangue fica caindo aqui dentro. E aí você tem que ver qual que é a posição melhor pra você, né? Dá pra colocar sentada no vaso mesmo, né? E tentar colocar no sentido do ânus. Ou também de cócoras. E aí de cócoras, né, dá pra você fazer, não necessariamente dentro do chuveiro, mas o chuveiro é uma opção, porque muitas vezes quando você tá no chuveiro com a água caindo ali, o seu corpo, ele acalma, né? Então isso é uma vantagem bem bacana e que funcionou bastante pra mim. Mas assim, gente, particularmente falando, depende muito do dia, sabe? Vai ter vezes que eu vou estar muito sensível, tipo, no primeiro dia da menstruação, que você fica mais, né, sensível, que o fluxo tá maior. Aí depende, gente. Às vezes eu vou tentar ficar de cócoras e não funciona, só vai no vaso, ou muito pelo contrário, né, só vai no chuveiro. Então eu vou testando, sabe? Não consegui colocar sentada no vaso, tentei mais de 2, 3 vezes e não deu, eu desisto e vou pro chuveiro. Não consegui colocar no chuveiro, desisto e vou pro vaso, entende? Eu vou intercalando até que eu consiga oficialmente. Como que eu sei que ele tá certinho lá dentro, né, gente? Porque você não vai sentir ele lá dentro. Até porque, gente, outra coisa que é muito bacana é que durante o dia você tá fazendo suas coisas, trabalhando, enfim, você não sente ele. O ideal é você não sentir. É você ficar confortável e esquecer, entendeu? Porque ele fica lá dentro e não incomoda nem nada. Mas
primeira coisa, se eu sentir que ele tá incomodando, eu sei que tá errado. Então eu tiro e coloco de novo. E uma coisa que eu faço que me ajuda bastante pra saber é tentar dar uma puxadinha. Eu deixei a minha cordinha porque me sinto mais segura assim. Mas tem gente que corta, né, pra não ficar incomodando às vezes na calcinha, enfim, se você deixar um pouquinho pra fora. Mas é algo que me deixa segura, porque mesmo que eu já esteja acostumada, né, que já faça um ano, mesmo assim, às vezes eu tô, que nem eu falei, mais sensível e tudo mais, eu tenho um pouco de receio de acontecer alguma coisa, né, de enfiar lá, enfim, sei lá, gente. Mas eu prefiro deixar. E aí, eu uso ela mesma pra dar uma puxadinha só pra ver se criou o vácuo. Se criou o vácuo, ele não vai se mexer, né? Pode até dar uma mexidinha assim, mas ele não vai sair. Então, eu sei que ficou certo. Agora, se eu puxar um pouquinho e ele vir muito pra fora, eu sei que não tá certo, porque não criou o vácuo. Então, isso me ajuda. Pra tirar, ele tá lá dentro, eu enfio o meu dedo, geralmente o meu indicador, dou uma apertadinha e vou puxando. Daí eu posso ir dobrando ele aqui por fora, né? Pra terminar de sair mais fácil. Só que, pra mim, tirar é muito tranquilo. Tem gente que tem mais dificuldade de tirar do que de pôr. Pra mim, é o contrário. Às vezes eu tenho mais dificuldade pra colocar. Demora uns minutinhos. Tem dias, gente, que assim, eu me sinto maravilhosa. Porque eu vou, aperto, coloco rapidinho. Tipo, 1 minuto, tá lá dentro. Aí eu falo, nossa, eu sou foda. Porque, né, tudo de bom, você colocar rapidinho. Mas pra tirar é bem tranquilo. Hoje em dia ainda vaza, pô. Se eu não colocar direito, ele acaba vazando um pouquinho sim. Nunca vazou muito, tá? Então, vazou um pouquinho, eu sei que tá errado, daí eu vou lá, né, higienizo minha mão e tiro e tudo mais e coloco de novo. Mas eu não tenho dificuldade dele vazar muito e ficar muito dobrado e tudo, então pra mim não é algo tão, sabe, tão difícil, tão cômodo assim. Não sinto ele lá dentro, ele fica super joia. Quando eu coloco e eu não tenho a grande certeza se ele tá certinho, eu uso um protetor diário, sabe? Que eu ainda uso quando eu tô, tipo, finalzinho da menstruação, porque eu não gosto de ficar usando o copo no finalzinho, porque ele, às vezes não vai ter nada, sabe? É só aquele final mesmo da menstruação, então eu uso o protetor diário. Se não, gente, eu não coloco absorvente mais, eu não uso mais absorvente, eu uso o coletor, sempre. Então, isso pra mim é muito prático. O protetor ainda não deixei de lado, mas pode ser que sim, a partir do momento que me sentir segura também. Mas assim, gente, eu comprei um pacotinho, sabe aqueles pacotinhos de protetor diário que é menorzinho? Comprei já faz 1000 anos e eu usei, tipo, pouquíssimas vezes. Eu uso um em cada ciclo menstrual que eu tenho, mensalmente. Então, eu uso pouquíssimo, porque realmente não vaza e não tem necessidade, entendeu? O coletor, você pode deixar até 12 horas, né, introduzido lá. Mas é ideal que você sempre remove, limpe, né, durante o dia pra ele ficar limpinho. Não é ideal não. Não é preciso ficar esterilizando ele todas as vezes que você tira. Então você tirou ali durante o ciclo menstrual, você tira, lava ali com sabãozinho neutro, com água em abundância, deixou limpinho, introduz de novo. E é isso. Cuidado com a higienização da mão, porque querendo ou não você acaba inserindo o dedo, né, enfim. E às vezes a unha, né, vai saber, né? Vamos evitar possíveis bactérias, possíveis coisas que possam acontecer. Então, é só higienizar bem a mão, higienizar bem ele, introduzir, tirar, enfim. Eu consigo, gente, ficar tranquilamente 10 horas com ele, de boa. Tiro e ainda assim ele não tá cheio, o meu não enche, né? Nunca encheu, pelo menos. Então, geralmente, o meu fica no máximo 10 ml aqui, sabe? Não ultrapassa isso nem quando o fluxo tá muito alto, né? Quando tá baixo, fica tipo 5 ml e fechou. Eu procuro sempre estar removendo, né, durante o dia pra higienizar, mas quando eu não consigo também, tranquilo, porque eu prefiro fazer isso no banho, entendeu? Então, em casa. Prefiro chegar em casa, higienizar, limpar e fazer no banho. Colocar e tirar no banho também. Prefiro. Do contrário, gente, na rua eu tenho muito receio de tirar, porque mesmo que eu lave a mão ali, eu tô num ambiente que não é muito favorável, né, pra isso, assim. Então, eu evito ao máximo fazer isso na rua, e até porque eu tenho muito receio de me dar nervoso, de ficar... Por exemplo, tem uma fila de gente pra usar o banheiro, e eu tô tentando colocar, tirar, enfim,
eu tenho um pouco de receio de me incomodar e eu me atrapalhar, sabe? Porque eu gosto de fazer isso tranquila, na paz de Jesus, pra não ter problemas. Então, geralmente em casa eu faço isso, né? Gostei muito dessa aquisição, eu sou apaixonada pelo coletor e eu sou testemunha de coletor por aí, porque eu fico falando pra todo mundo que eu conheço. E eu tenho muitas conhecidas que nem imaginavam desse produto ainda, ou que sabem e tem muito receio. Então, por isso que eu acho que é muito bacana a gente sempre compartilhar, né? E a nossa experiência é muito válida, mesmo que seja pessoal, ainda assim é interessante compartilhar. Eu paguei, gente, no meu coletor, há um ano atrás, R$ 89, que veio o coletor, a bolsinha, né, o manual de uso, e também veio esse esterilizador, esse copinho esterilizador, que você coloca o coletor aqui dentro, enche, né, passa o tamanho do coletor de água, apenas água, fechou, leva no micro-ondas, deixa lá 5 minutinhos e tá pronto o sorvetinho. Daí eu deixo ainda um tempinho ali na água, na hora que ele dá uma esfriada, daí eu lavo de novo com sabonete e seco bem. Eu gosto de secar com papel, porque toalha, gente, ainda assim tem bactérias, né? Então é importante você pensar nisso. E depois eu guardo no saquinho e é isso, tá pronto pro próximo ciclo de novo. Mas é bem tranquilo de higienizar, não tem tanto problema, né? Tanta dificuldade assim. É só importante lembrar que todas as vezes é importante higienizar dessa forma, esterilizar, porque, né, gente, é algo que você tá introduzindo dentro do seu corpo. Uma vez ou outra também eu coloco um pouquinho de bicarbonato na água, que vai aqui no copo, pra tentar tirar um pouco do amarelado. Não sei se dá pra perceber, mas o meu copinho ele é mais amarelado mesmo. E eu tenho praticamente certeza que é por conta da coloração do meu sangue, né? Porque meu sangue é mais escuro. Então, eu acho que é por isso que ele fica mais amarelado. Porque senão ele fica bem... O copinho é mais branquinho mesmo, né? Por conta do silicone. Se for algo que te incomoda, tem algumas outras marcas que tem cores também, né? Daí não fica tão aparente, mas assim, não é algo que me incomoda. Eu sei que é por conta do sangue mesmo, então tá tudo bem. E eu acho que era isso, gente. E o bicarbonato dá uma ajudada nisso, assim, quando eu coloco um pouquinho de bicarbonato, ele volta um pouco da cor que era original. Mas assim, teste em você, compre, faça esse teste, porque se você tem curiosidade, eu acho que é super válido tentar. Não custa tentar, né? Vai ser um dinheirinho ali gasto, e às vezes pode ser que não dê certo, mas você tentou antes de qualquer coisa. Do que ficar imaginando e às vezes não tentar e poderia ter sido a coisa melhor da sua vida, entendeu? É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal, me acompanha nos próximos. Um beijo, tchau!